Olá, esse é o Conexão. Quando a gente fala de geografia, muitos temas vêm à memória. Clima, vegetação, economia, sistema político, a lista parece infinita. Mas o que pode cair efetivamente na prova do Enem? Não se desespere com tantos assuntos, a gente vai te dar umas dicas aí para mandar bem nas ciências humanas. E quem vai dar a luz para a gente é o Diego Moreira, que é professor de geografia, está aqui com a gente no Conexão. Obrigado pela participação. Prazer é meu. Quando a gente fala de geografia, realmente o cardápio de assunto é grande, né? Agora, imenso. Nos últimos anos, o que você tem visto mais? Olha, a gente percebe que a prova ela tem 4 eixos principais de cobrança na minha leitura. A gente tem um eixo da geografia física, que envolve toda a parte de relevo, de clima, vegetação, hidrografia, questões referentes a recursos hídricos. Tem uma parte de meio ambiente, agricultura e energia, que são temas muito próximos, né? Tem uma terceira parte de cobrança ligada à geografia humana, que tem a ver com as questões de população, crescimento, teorias populacionais, migrações, refugiados, e também uma questão ligada à geografia urbana, né? A vida nas cidades, o cotidiano das grandes cidades. E ainda um quarto tema, um quarto eixo, também sempre muito presente, da geografia econômica e geografia política, com as questões ligadas à produção, à indústria, com as questões ligadas aos conflitos internacionais, blocos econômicos, protecionismos, enfim, todo um debate político e econômico internacional. Mas aí por onde começar? Porque são temas realmente muito abrangentes, né? É verdade. Então a gente vai estudando esses temas de maneira fragmentada, mas ao mesmo tempo permitindo a percepção de que esses assuntos eles são interligados. Quando eu falo de geografia física, que é um grande bloco da prova, a geografia física ela vai se relacionar também com a questão do meio ambiente, com a questão da agricultura, como, por exemplo, a agricultura pode impactar as características do solo, como, por exemplo, a agricultura pode trazer impactos sobre o meio ambiente. Então, os eixos interagem. A gente vai, ao longo do estudo de geografia, percebendo essas conexões. Agora, considerando que tem tantos temas contemporâneos, né? As fontes de estudo, elas não podem ser mais os livros, tão somente os livros, né? Você tem que ampliar isso aí. Com certeza. Os livros são uma referência, são materiais didáticos preparados por especialistas, mas a gente está no cotidiano. Então, a gente está observando o que sai nos jornais, nas revistas, todo um debate social sobre os diversos assuntos. Então, é importante que a gente esteja sempre acompanhando quais são as grandes encrencas que estão envolvendo o mundo contemporâneo. Você comentou no início aqui da entrevista que a geografia física tem caído em peso, né? E quando a gente fala de geografia física, a gente está falando, por exemplo, sobre uso do solo, seria um exemplo? Sim, esse é um tema que tem aparecido praticamente todos os anos, tá? Questões sobre solos. A geografia física inclui basicamente a parte de relevo, clima, vegetação e hidrografia, para ser bem sintético. E dentro dessa parte, a questão dos solos tem sido muito importante. A gente vê questões que falam sobre a estrutura, a composição dos solos, né, suas camadas, questões que falam sobre os usos, as formas de uso desses solos, formas mais ecológicas, formas mais exploratórias do solo. A gente também encontra questões sobre impactos ambientais. Já caiu questão sobre lixiviação dos solos, laterização, elevação da acidez, salinização, desertificação. Agora nas redes sociais você andou falando de umas curiosidades aí, né? Foi na Chapada dos Veadeiros, a gente tem até o vídeo, tá lá no seu perfil do Instagram, a gente vai passar. Conta pra gente, você estava fazendo uma viagem ali, chegou numa cachoeira, bonita a cachoeira por sinal. O que você encontrou nessa área aí? Essa região é a região que fica em Cavalcante, Goiás, no território quilombola dos Calunga, né? E essa região é da região da Cachoeira Santa Bárbara e Santa Bárbara Filha, são muito visitadas. Essa pedra estriada aí, o que seria? Essa estria na rocha ela é uma marca de onda, de ação das ondas, né? Que é muito curioso porque a gente está em Goiás. E aí, quando a gente olha para o mapa do Brasil, para o estado de Goiás, ele está muito longe do oceano, tá? E aí fica aquela dúvida, como assim já teve mar em Goiás? Isso é bacana porque faz a gente pensar sobre a evolução do relevo, né? Há pouco tempo, comparando a história da Terra, né? 250 milhões de anos faz pouco tempo, considerando um planeta com 4 bilhões e meio de anos. Há 250 milhões de anos a gente ainda tinha o Pangeia, todos os continentes estavam unificados. Então esse processo que está evidenciado ali é um processo que aconteceu provavelmente há 1 bilhão e 700 milhões de anos atrás, quando o mar existiu em Goiás. E ali você está numa região também que tem caído muito na prova, né? Você falava antes de a gente começar a gravar, o Cerrado tem... A região da Chapada dos Veadeiros fica no Cerrado brasileiro. E o Cerrado ele aparece muito nas provas, tanto em relação à questão do avanço da agropecuária sobre a região, com a soja, com o milho, com o eucalipto, com o gado, né?
quanto com relação à preocupação com o desmatamento. Tá? O desmatamento do Cerrado, que é um ecossistema de alta biodiversidade que já perdeu mais da metade do seu espaço natural. A gente tem falado direto aqui também sobre o Cerrado, alertando para essa perda, né, da vegetação original do bioma. Esse tipo de reflexão cai também na prova? Tem caído muito? Com enorme frequência. Tá? A questão da preocupação com o meio ambiente é muito grande na prova. Então, tanto com o Cerrado quanto com a Amazônia, por exemplo, que tem sofrido um avanço de desmatamento muito puxado pela questão da expansão da pecuária de corte, né, da criação de gado bovino, quanto o bioma dos manguezais, da caatinga, caem questões que falam, às vezes, especificamente sobre a formação vegetal, por exemplo, a composição xerófila da caatinga, a característica tropófila do cerrado, como apareceu no ano passado, ou às vezes caem questões que pedem fatores de devastação de determinados biomas. Isso é muito forte na prova. Agora, falando mais da geografia humana, que questões tem envolvido essa parte da geografia? A gente encontra questões que falam, por exemplo, sobre o crescimento populacional, sobre a situação dos refugiados, das zonas de conflito que promovem a formação de muitos refugiados, como, por exemplo, a questão do Oriente Médio. Né? A gente tem uma questão no Brasil recente, de 2018, com a chegada de venezuelanos, embora esse não seja um tema tão forte para a prova por ser muito recente. Tá? A prova tem um certo tempo para elaboração e aí assuntos muito atuais acabam não sendo tão marcantes. Mas a questão dos refugiados, por exemplo, aparece em qualquer prova porque sempre há uma crise no mundo provocando refugiados. Então, em todas as décadas, a gente tem sempre esse tema sendo trabalhado, ele sempre vai ser de alguma forma atual. E é um tema que pode, por exemplo, ser o da redação também, né? Também, a gente já teve, por exemplo, em 2011, se eu não me engano, uma redação que falava sobre a imigração para o Brasil no século XXI. A gente estava num momento de crescimento da entrada de pessoas no Brasil, uma época de crescimento econômico mais forte, que gerou uma imagem mais positiva do país e trouxe pessoas para cá, não somente refugiados, mas migrantes econômicos buscando oportunidades. Né? Você comentou sobre essa situação dos refugiados. Indo mais além, quais outros temas, assuntos relacionados à geopolítica, por exemplo, você acha que tem grandes chances de cair? A gente pode encontrar questões relacionando situações de conflito, disputas por território, disputas pelo controle de recursos naturais como água, petróleo, por exemplo, envolvendo as grandes potências ou países emergentes, países em desenvolvimento, enfim, né? As questões sobre comércio internacional, sobre os problemas no comércio, questões que envolvem protecionismo dos Estados Unidos com a Sim, China, você acha que isso tem grande pode chance? aparecer, porque é uma guerra comercial, uma questão de protecionismos, né? Um tentando meio que boicotar o outro para favorecer a geração de emprego dentro do seu território. Isso pode aparecer na prova. Quer dizer, tem bastante coisa aí para os estudantes se ocuparem agora nessa reta final, né? Tá certo, Diego. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Maravilha. Valeu, Prazer. obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.